Bom, se eu fosse definir o GEPS em uma palavra, seria mudança, porque o grupo em si, toda a história, a minha história no grupo é de uma mudança radical na minha vida. Então todas as pessoas que eu conheci, inclusive a minha esposa, eu conheci dentro do grupo. Então isso fez com que eu mudasse por completo. Então acho que uma palavra que define bem para mim o GEPS é mudança. Eu acho que seria acolhimento. Talvez um pouco diferente, né, a palavra do que os outros tenham falado, mas porque eu já tive contato com, né, depois desse tempo, tive bastante contato com outros grupos de jovens e muitas coisas se encontram nos grupos, né, a amizade, o crescimento da fé, a amizade em Cristo, união, mas o GEPS tem uma característica que é muito difícil de encontrar, que é esse acolhimento mesmo. O fato de, eu sei que eu posso convidar um amigo para vir aqui, eu posso mandar um jovem que nunca esteve na igreja vir aqui hoje, e eu sei que ele vai ser bem recebido, que ele vai ter um encontro bom, que ele vai ter pessoas que vão receber ele, que ele não vai ficar deslocado. Todas as vezes que eu vi um jovem novo entrar, né, na minha época, quando eu entrei, eu fui esse jovem, né, eu era uma pessoa mais tímida, e eu lembro que nós éramos recebidos pelo Andrezinho na época, virando pirueta, e aquele abraço, seja bem-vindo. Isso para um jovem que está no mundo, assim, uma pessoa vir, uma pessoa desconhecida te abraçar e te chamar mesmo para se sentir parte daquilo ali, isso era assim um diferencial, e eu acredito que ainda é, né, um diferencial que a gente não encontra. Então, para mim, o GEPS sempre foi esse acolhimento. Eu sempre, onde eu vou, né, eu falo assim de grupo de jovens, sempre que eu falo do GEPS eu falo disso, porque realmente é o que mais me marca. Eu sei que, tipo assim, se um jovem vier pela primeira vez hoje no grupo, e depois do grupo ele sair para comer, nunca mais ele vai embora. Nunca mais. Se ele sair para fazer qualquer coisa com o pessoal, nunca mais ele vai embora. Pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai manter no grupo. Pode até ter alguma coisa que tire ele depois, mas ele vai querer continuar, porque esse acolhimento, né, essa vida em comunidade que o GEPS proporciona realmente é o grande diferencial. Acho que se eu fosse definir em uma palavra, seria família. Porque no GEPS eu encontrei muitos irmãos que em vários momentos da minha vida, momentos de dificuldade, de alegria, estavam sempre do meu lado, me apoiaram, me ajudaram bastante e me ajudaram a crescer bastante também. Acho que seriam irmãos. Amizade. Porque quando eu comecei a frequentar o GEPS, eu estava perdida. Eu não sabia muito o que fazer, e foi dentro do GEPS que eu acabei entendendo o que era uma amizade de verdade, porque até então eu não sabia. E isso eu já tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos. Então, eu acredito que a palavra que representa para mim o GEPS é a amizade. Tanto é que hoje, sei lá, quantos anos depois, eu ainda tenho amigos da época que eu frequentava o GEPS. Durante a nossa coordenação, o início, né, quando eu recebi o convite de ser coordenadora, eu jamais imaginava ser coordenadora de qualquer coisa, porque eu nem me considerava tão religiosa assim para coordenar um grupo de jovens. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu mal frequentava as missas e tudo mais. Então, aquele convite já foi uma surpresa e também foi um recado. Eu entendi como um recado do que eu precisava me aproximar, né? Então, foi onde eu aceitei, e aceitei também o fato de que eu tinha que me aproximar da igreja em si. E durante esse processo de 2 anos, aí de 2015 e 2016, foram anos bem turbulentos na minha vida pessoal, e querendo ou não, estar à frente do GEPS foi o que me fortaleceu durante todo esse período para eu não desistir, para eu não me perder, ou enfim, né, qualquer outra coisa que possa acontecer com um jovem de 20 e poucos anos, né? E durante esse tempo eu posso dizer que eu também aprendi muitas coisas. Por exemplo, durante a nossa coordenação, a gente deu início às vigílias aqui, que hoje todo mundo, né, conhece a vigília do GEPS e tal, toda primeira sexta-feira do mês. Então foi o Rafa e o Shadek e a Andresa que tiveram essa ideia. Eu nem sabia o que era uma vigília. Fui aprender aqui, vindo todos os meses. Os terços no início do grupo, eu também nunca tinha rezado terço na minha vida.
foi onde eu aprendi a rezar o terço, então hoje eu sei o que é o terço, como rezar, enfim, né? Então, foi um aprendizado sobre a própria religião estar à frente do JEPS. E eu mesmo sem ter conhecimentos, eu ia atrás e tentava entender, perguntava para que aquilo ou por que aquilo e apoiava daí eles naquelas ideias que eles tiveram, né? E esse período de coordenação, eu acho que é um período que todo mundo aprende muito, né? Aprende a tentar manter aquela intensidade que a gente tem dentro da gente, para tentar não brigar, para tentar não discutir, aprender sobre o diálogo, que nós éramos 4 pessoas completamente diferentes, que a gente nunca tinha sido amigos realmente, então a gente nunca tinha saído juntos para a gente se conhecer, para ter uma afinidade. Então nós nos conhecemos sendo coordenadores. Então até nós conseguirmos nos entender, né, ver qual que era a capacidade de cada um, as qualidades de cada um, o que cada um ia conseguir fazer melhor. Demandou tempo e hoje também, se pedir pra gente fazer isso de novo, eu acho que a gente faria de novo de uma forma muito melhor, porque a gente já não precisava mais se conhecer, né? A gente já se conhece, então nós saberíamos como cada um ia poder fazer a sua parte. Então eu acredito que esse período de 2 anos a gente conseguiu desenvolver bem. Eu acho que quando terminou os 2 anos ali, a gente já estava tão alinhado, tão bem, já estava correndo tudo tão bem que a gente podia fazer mais uns 2 anos aquilo ali, que ia dar tudo certo, ia correr tudo bem, porque a gente já tinha entrado em uma harmonia ali, que a gente já sabia o que cada um podia fazer, o que cada um não podia fazer, então já estava bem tudo alinhado, digamos assim, né? E foi muito forte também para mim nesses 2 anos de saber que eu tenho toda a parte organizacional e toda a parte de liderança que eu acabei descobrindo em mim, né? Que eu não sabia. Então isso hoje na minha vida profissional faz total diferença. Talvez se eu não tivesse passado por essa experiência dentro do JEPS, hoje eu não estaria onde eu estou. Talvez eu não faria o que eu faço, então é uma mudança realmente de vida, o aprendizado que a gente teve perante esses 2 anos que a gente esteve à frente do JEPS. Vou tentar ser breve, né? Mas quando a coordenação da Bruna, do Andrezinho, da Kai e do Dani passou pra gente, a gente participava e tinha em média 100 a 120 pessoas no grupo. E um dos maiores receios quando tu assume uma coordenação será que eu vou ter gente participando da nossa coordenação? E ali foi, batendo cabeça, porque era cego guiando cego, ninguém sabia, era 4 pessoas imaturas, novos, que não sabiam, personalidades totalmente diferentes, mas o nosso maior objetivo era, a gente tem que dar a nossa cara para o grupo, para aquilo que a gente quer fazer com o pessoal. E aí começou. No começo era terrível as nossas animações, a gente não tinha ninguém que tocasse. O Dani, que era a pessoa que tocava na coordenação passada, falou: eu não quero mais. Então era horrível as animações e tal. E com o passar do tempo a gente vai se ajustando para fazer um grupo naquilo que a gente imaginava que seria bacana na nossa concepção. E mudança, cara, posso te dizer que tem bastante coisa, né? Então, a gente quando assumiu, a gente tinha como principal evento o carreteirinho. Todo mundo queria trabalhar no carreteirinho do JEPS. Só que quando você começa a ver o trabalho que dá, e não dá lucro, não dá dinheiro, e muito trabalho, a gente pensou, a gente tem que ver alguma coisa diferente. E através de um casal do ECC, eles falaram, por que vocês não fazem a noite do pastel? Tem outras comunidades que já estão fazendo e tal. E aí vai correr atrás para ver como é que é. E aí até foi a Santo Antônio que fez, a gente foi lá ver como é que funcionava a noite do pastel, e aí se definiu que a gente sairia do carreteirinho para noite do pastel. Mas como que vai fazer? Como que vai vender? Daí vamos fazer um combo. Mas como é que vai ser o combo? Qual que é o valor?
No começo a gente falava assim, era 4 pastel e 2 refri, 5 pastel e 1 refri, até que se chegou a 3 pastéis e 1 refri por R$10. Hoje, tu falar que vai comer 3 pastéis e 1 refri por R$10 é uma coisa de louco, né? E então, a principal mudança na nossa coordenação foi essa questão do evento, que foi um sucesso, foi muito bacana, foi muito legal, toda a rotina e tudo mais de fazer, e principalmente teve grana, a gente teve lucro, mas é por que eu falo de dinheiro? Porque a gente tinha um retiro para fazer. E retiro, como todas as coordenações que passaram, tem um custo, e você, como coordenador, sempre quer colocar o máximo de jovem possível e não quer de maneira nenhuma que um jovem, por falta de grana, participe do retiro. Então, através do evento que deu dinheiro a mais do que a gente imaginava, a gente conseguiu sair de uma inscrição inicial que estava a R$100 para uma inscrição a R$50. Então, R$100 naquela época, há 10 anos atrás, era muita diferença. E a gente conseguiu fazer um retiro sensacional. O primeiro, lógico, não conhece nada, não sabe nada, trancos e barrancos, mas graças a Deus deu tudo certo no nosso primeiro retiro. No começo da coordenação, antes de receber o convite para a coordenação, o Andrezinho, no dia que eu fui conhecer os outros coordenadores, né, os outros 3 coordenadores, ele chegou para mim e falou: Gabriel, tu vai ser o cara que vai puxar o terço no GEPS, vai puxar a galera para rezar o terço, porque antes de eu receber o convite para ser coordenador, a gente começou a fazer esse movimento de rezar o terço. Acho que teve 1 ou 2 encontros antes, quando ainda era a coordenação do Andrezinho. Eu participei de um grupo de jovens lá do Sentinelas, e eles sempre tinham esse costume de rezar o terço antes de começar o grupo. E aí eu chamei o Andrezinho e joguei a ideia. Por que a gente não faz também? Aí a gente fez 1 ou 2 vezes. Aí quando começou a nossa coordenação, ele jogou essa missão para mim já. Foram, como já foi, né, meus companheiros falaram, a gente entrou na coordenação sem se conhecer. Para mim também foi uma surpresa ser convidada. E principalmente quando a gente descobriu, né, porque não sei como é agora, mas no nosso tempo era surpresa, a gente só sabia quem eram os outros na hora mesmo, assim, que eles tinham um momento específico onde se apresentavam. E aí eu olhei, meu Deus, o que eu vou fazer com esses 3 que eu nunca vi na vida, nunca falei, eu tendo dificuldade ainda, assim, de impor, assim, minha opinião, de conversar, ser mais tímida, pensei, pronto, né, vai ser... E realmente no começo, como qualquer pessoa, acho que como qualquer coordenação, foi um pouco difícil até a gente conseguir se entender, se conhecer, mas a gente aprendeu a lidar com as dificuldades dos outros, aprendeu o que o outro tinha de melhor, e a gente fez muita coisa com isso, justamente aproveitando o que cada um tinha de melhor, né? Eu olho para os meus companheiros ali e eu sei que não, é para fazer isso aqui, é essa pessoa, é para fazer isso, é essa pessoa. Então cada um, a gente aprendeu a lidar, né, um com o outro e a construir. A gente fez muita coisa, muitas mudanças, né, nesses 2 anos. Eu acho que tudo que a gente tinha de ideia, assim, a gente revolucionou no grupo, mas a principal mudança, que acho que é o que mais visível para falar, seria realmente a mudança do nome, né, e da logo do GEPS, porque quando a gente entrou, né, o GEPS era GEPS Jovens Encontristas da Perpétuo Socorro, porque o grupo foi formado a partir do ECC e de filhos de encontristas, né, então fazia todo sentido ter jovens encontristas. Mas a gente percebeu que na nossa época, na nossa realidade, já não era mais essa. Nenhum de nós éramos filhos de encontristas, a gente não tinha mais aquele movimento que era fechado ali do ECC, né? A gente tinha jovens de todos os lugares, jovens de toda a comunidade que não eram filhos de encontristas. Então a gente pensou, por que não reaproveitar, né? Não podia mudar o nome GEPS, porque é a marca registrada, não podia mudar, né? Não queríamos mudar, então a gente foi rezar e escolher um outro nome que trouxesse um novo significado para o GEPS, mantendo as mesmas siglas. E foi aí que a gente começou a trabalhar com esse nome dos jovens escolhidos pelo Senhor. Isso foi bem loucura, porque
A gente tinha autorização do padre Venceslau na época, a gente apresentou a camiseta para ele, tudo, a gente apresentou a logo nova, explicou para ele e ele apoiou, só que a gente não contou isso para ninguém. Então a gente, no encerramento da nossa coordenação, no último grupo do ano, na verdade a gente contou para a nova coordenação, né, que também foi em segredo, né, a gente levou eles, mostrou, eles também ganharam camisa até, e no encerramento do grupo, a gente apresentou um vídeo contando sobre esse nome, né? Sobre ser escolhido. Apresentamos a passagem bíblica, era uma música do Singapore na época, que foi bem o baluarte assim, do tema da mudança do nome, né? Fui escolhido para levar teu nome às nações, então, que é Jeremias, né? Jeremias, não vou lembrar o versículo, mas a gente pegou e fez toda essa mudança em segredo e revelou bem no encerramento da nossa coordenação. Então a gente passou lá um vídeo e aparecemos com a camiseta nova do nada no encerramento. Então foi assim, algo que todo mundo, eu lembro que todos os jovens vibraram muito, foi um momento muito assim, realizador para nós, porque era a última coisa que a gente queria fazer e a gente encerrou, para nós foi um encerramento com chave de ouro, conseguir fazer essa mudança e trazer todo um novo significado, porque era para aquele momento, né? Não que o outro nome não era bom, mas era algo que precisou, o JEPS mudou e precisava mudar, né? Como talvez daqui a um tempo passe por mudanças, né? Todo tempo vai passar por mudanças, conforme as pessoas novas, conforme os novos tempos que vão chegando, né? Então a gente achou que essa mudança foi assim uma coroação para nossa coordenação, né? Um legado que a gente queria deixar para os novos jovens. Aí, outra coisa que cresceu muito, né, na nossa coordenação foi o Ministério de Música. No começo era um desastre, as animações, como o Rafa falou. Na época eu estava começando a fazer curso de violão e aí foi uma coisa que eu assumi, né? Foi puxar o Ministério de Música para cima de volta e com a ajuda também de outros membros do grupo, o Silvério, na época tinha como é que era o nome dele? Que tocava bateria? O Henrique. Aí a gente puxou a galera lá e começou a trazer o Ministério de Música e aí eu comprei guitarra, na época eu tocava guitarra, a gente conseguiu trazer o Daniel de volta um tempo depois, e aí o Daniel tocava violão, cantava, e a gente conseguiu erguer o Ministério de Música para tocar nas missas, aí a gente começou a assumir as missas uma vez por mês, voltou a ter leitura, a missa jovem foi uma coisa que voltou também. Quando a gente iniciou na coordenação, a gente tinha um livrinho, que é da coordenação passada, que eles falaram, ali tá todo, é o livro caixa do JEPS. Então tá ali tudo que o JEPS fatura e gasta e tudo mais. A gente abriu aquilo ali, viu os valores que dava, o carreteirinho, a gente falou, não sei como que vai dar isso, não vai dar certo. Quem é que paga o restante? A conta não fecha. E aí, a gente questionou a coordenação passada e falou, tá, mas o padre, a igreja nunca ajudou e tal? Eles falaram, não, a gente nunca pediu ajuda pro padre, por medo e não sei o quê. Aí um dia a gente estava conversando nós quatro, e daí eu falei, ó, a gente tem que ir atrás do padre. É sem condição a gente fazer um retiro sem a igreja ajudar. Aí a Andresa falou, eu não vou, eu sou tímido. A Bruna falou, menos ainda. O Shadek não falou nada e falou, se o Rafa for eu vou junto, mas eu não falo nada. E fomos eu e o Gabriel, eu e o Shadek, conversar com o padre. Eu estava na secretaria, as perninhas tremendo, porque falar com o Venceslau naquela época, porque para nós naquela época a gente tinha uma imagem do padre Venceslau que era um padre que não gostava de jovem. Se tinha essa figura que o padre Venceslau não gostava, porque ele era um padre muito introspectivo, né? Então ele era muito fechadão. E nós, tremendo, falar com o padre para pedir dinheiro. Entramos na sala, ele estava com a perninha cruzada lá na sacristia, bonitinho. Aí ele, quem são vocês? Eu falei, pensando depois comigo, pensa a moral que nós temos, eu não sabia que a gente é, né? Então, pensa só. Então a gente chegou lá e falou, padre, meu nome é Rafael, eu
Gabriel, a gente é o coordenador do GEPS, ele, 2 anjos aqui na minha sala. E a gente começou a rir e ali, tipo, já quebramos um pouco o clima. Daí nisso falei, padre, o principal motivo que a gente quer conversar com o senhor é assim, a gente precisa de um patrocínio, a gente precisa de um dinheiro porque a gente precisa fazer o retiro. Tem alguns jovens em vulnerabilidade, alguma coisa assim, que não vão ter condições em fazer o retiro. E a gente gostaria muito de contar com o apoio da igreja e tal. Aí ele balançou a cabeça e falou, não, tá bom, meu filho. Então você conversa com o Sérgio. E ele vai conversar com vocês. Eu saí de lá, eu e o Gabriel, tipo, pô, conseguimos, cara, conseguimos. Mas não sabia quanto, né? E aí quando finalizou a primeira noite do pastel, no final, o Sérgio veio até mim e falou, Rafa, por determinação do padre, o valor da casa de retiro vai ser 100% custeada pela igreja. Então vocês não precisam se preocupar, o que vocês vão gastar com a casa, a igreja vai pagar. A nossa coordenação, depois eu falei para os outros 3, a gente começou a chorar e tudo mais, porque a gente já tinha atingido nosso primeiro objetivo, que era levar a maior quantidade de jovens e a igreja ser muito participativa. E a partir de então, a igreja se mostrou muito participativa e sempre nos ajudando. E aquela figura do padre Venceslau de não gostar de jovens caiu por terra e a gente teve uma aproximação com ele muito bacana. Se eu fosse hoje convidado novamente para ser coordenador do GEPS, com certeza eu diria sim. Se fosse com meus parceiros, né, com os meus parceiros, com certeza eu diria sim para essa missão. Porque quando você recebe esse convite de ser coordenador, você no primeiro momento você se sente incapaz dessa missão, mas depois tudo o que você passa, sendo coordenador dos retiros e as emoções que você passa, que os jovens se abrem com você quando você estiver coordenador, é uma sensação indescritível. Então, com certeza, eu aceitaria novamente. Se fosse com a mesma equipe, eu aceitaria, com certeza, porque a gente se divertiu muito depois que a gente se entendeu. Então, com certeza, eu passaria por tudo isso de novo. Olha, vou responder igual. Se fosse com eles, com os meus companheiros, eu aceitaria, porque realmente quando a gente teve esse final de coordenação, a gente não tinha vontade de sair, porque tudo já fluía tão bem, né? E principalmente eu acho que a gente aceitaria hoje porque somos muito mais maduros, né? Até pela questão da fé também, maturidade de fé, o momento de vida que a gente tem hoje, com certeza a gente faria melhor do que a gente fez, né? Apesar de que tudo tem um momento, com certeza hoje a gente faria talvez melhor muita coisa, muitos erros que a gente cometeu por ser muito jovem, talvez hoje a gente faria melhor. Com certeza, se fosse com os mesmos coordenadores da minha época, né? A gente já depois criou intimidade, se conheceu bem e aí a gente já sabia o que cada um fazia, com certeza. A mensagem que eu teria para passar para os jovens que hoje estariam indo a primeira vez no GEPS, ou que foram uma vez e não foram mais, faria uma pergunta, né, em primeiro lugar, se você pensa em ter grandes amigos, e se sim, eu falaria para continuar no GEPS, porque é onde você conquista grandes amigos, você aprende a ser amigo, e é onde você também encontra o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Que perseverem, né? Principalmente aproveitar esse momento de juventude, onde a gente tem muita disposição, tanto, né, não vou nem dizer disposição física, mas disposição de tempo, uma fase da vida tão importante para construir amizades em Deus, para conhecer a igreja, para realmente se aprofundar na fé. É o momento da gente estar participando de eventos, de estar participando de tudo aquilo que a coordenação pede, tudo aquilo que eles propõem, né? Porque esse é um momento propício. Eu acho que se você quer realmente amadurecer, e amadurecer tanto em fé, amadurecer em Deus, amadurecer da forma correta, eu acho que precisam, né, perseverar e realmente aproveitar esse tempo para conhecer a igreja e para se aprofundar ainda mais. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é: aproveitem ao máximo esse tempo
Aproveitem os momentos de vigília, de oração do grupo, os momentos de espiritualidade e aproveitem para escutar a voz de Deus, porque muitas coisas que Deus quer falar para os jovens, nesse tempo Ele vai falar em momentos de oração e de espiritualidade. Se vocês têm a intenção de ter algo para fazer final de semana e que vai te agregar para a vida fora da igreja depois, com certeza o JEPS vai te proporcionar isso. Todas as minhas amizades eu construí dentro do JEPS. Inclusive esse que me entrevista, né, foi padrinho do meu casamento. Então, você cria vínculos que quando você entra a primeira vez e quando você senta no primeiro grupo, você imagina, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas todo o acolhimento, todas as brincadeiras, todo o carinho são fenomenais. E eu tenho certeza que se você hoje está entrando no grupo, está vindo pela primeira vez, com certeza você foi escolhido. Você é um jovem escolhido para estar aqui. Então aproveite esse momento e com certeza você vai ter muitas histórias para contar e vai aproveitar bastante esse momento.